Capítulo 16 O fardo de Shun. A alguns metros, Shun, embalado pela beleza da pintura, pensava: sem dúvidas, aquele senhor é uma alma bondosa. Um ruído de rodas de madeira sobre o chão de pedra interrompeu seus pensamentos. Longe, viu o pintor a puxar uma carroça abarrotada de materiais, arrastando-a com as próprias mãos. Senhor Rumpelstiltskin. Ora, se não é o jovem de há pouco, saudou Mefistófeles, forçando uma voz cansada. Permita-me ajudar. Não é justo que alguém de sua idade carregue algo tão pesado. Não precisa se incomodar, meu jovem. Sou obrigado a fazer este trajeto todos os dias. O demônio mentiu com suavidade. Geralmente meu filho me ajuda, mas hoje não pôde vir. O demônio sorriu por dentro, lembrando-se do que fizera com o garoto. Eu insisto. Fica como retribuição da gentileza pelo quadro que o senhor me deu. Tudo bem, disse Mefistófeles, já que insistes. Shun prontamente assumiu as cordas. Nossa, como o senhor conseguia arrastar isto sozinho? Há muito peso aqui. Todo o meu ateliê jaz nesta carroça, respondeu, o plano diabólico em mente, forçar o sangramento das mãos de Shun pelo atrito das cordas ásperas. Passados minutos de esforço, Mefistófeles observou. As mãos de Shun, ainda sem a proteção da armadura, estavam vermelhas, prestes a lacerar. O sangue estava perto, mas não escorria. Como podia ser tão delicado e tão resistente ao mesmo tempo? Aquilo pesava toneladas. Subitamente, um som metálico a trovejar vibrou dentro da caixa de Pandora. O quê? Shun sobressaltou-se. Minhas correntes estão inquietas. Quais correntes, jovem? Disfarçou, aproximando-se sutilmente. Senhor, afaste-se. Sinto um perigo por perto. Mefistófeles, vendo o tempo esgotar-se e as correntes reagindo, resolveu agir. Precisava do sangue agora, mesmo que fosse através da força. As correntes irromperam da caixa de Pandora e voaram, formando uma espiral defensiva em torno do cavaleiro. Corrente por quê? A corrente ofensiva, com sua ponta afiada, avançou em direção ao peito do pintor. Mefistófeles teve uma reação instintiva. Abandonou o controle, devolvendo a alma de Rumpel ao comando do corpo. A pureza da alma do pintor fez a corrente cessar o ataque. Shun respirou aliviado, sem entender a ambivalência da armadura. Mefistófeles tomou novamente o comando, ao perceber a interrupção do ataque. A corrente ofensiva novamente reagiu, voando em altíssima velocidade contra ele. Mas que loucura! A corrente está enlouquecendo! Castelo Rheinstein, Alemanha. Pandora detinha-se à janela do quarto real, no alto do castelo Rheinstein. Em suas mãos, o tridente repousava tenso, comprimido com força suficiente para denunciar a gravidade de seus pensamentos. Imperador, murmurou, a voz baixa, quase uma prece, enquanto os dedos se cerravam ainda mais em torno da arma sagrada. O sangue de vosso receptáculo, nesta encarnação, já deve estar sendo colhido. Ela fechou os olhos por um instante, como quem pesa o destino do mundo, no silêncio. Se este for, de fato, o único caminho para inclinar a guerra santa a nosso favor, continuou, erguendo o tridente com reverência solene. Suplico que, ainda que por breves instantes, projetes vosso cosmo divino sobre este corpo, para que algumas gotas desse sangue deixem de ser apenas humanas e fiquem impregnadas com vossa divindade. O tridente reagiu, emitindo uma aura tenebrosa. Pandora surpreendeu-se. Seu imperador a podia ouvir. Vila Rondório, Grécia. O demônio mal teve tempo de pestanejar. Ele ouviu um estouro, a barreira do som rasgada. Abriu os olhos e viu a cena que lhe garantiria o pacto. Shun, o cavaleiro de Andrômeda, havia interceptado a corrente com sua mão direita, segurando-a firmemente. Tamanha a força que fizera, que lacerara o punho, e o sangue rubro pingou no chão de Rondório.
Não faça isto, corrente. Este senhor o rompeu. Ele possui uma alma pura, dizia Shun com dificuldade, enquanto puxava a corrente de volta, forçando-o a recuar. Mas a corrente insistia em avançar contra o pintor. Eu não sei o que está ocorrendo, mas ele é uma pessoa boa. Eu tenho certeza. De repente, Shun sente um choque em seu cérebro e sua consciência se desliga. Dali em diante, não se recordaria mais de nada. A raiz de seu cabelo adquiriu uma coloração rubra, mas não tingiu totalmente os cabelos, permanecendo as pontas com as cores naturais. Seu olhar mudou, perdeu o brilho, tornou-se vazio. De imediato, uma cosmoenergia tenebrosa tomou conta de si. As correntes congelaram. O próprio tempo pareceu congelar. E então as gotas de sangue de suas mãos pingaram com um brilho diferente. Mefistófeles entendeu. Sem dúvidas, aquele era o cosmo de Hades. Discreto, enfraquecido, quase imperceptível, mas estava ali. O selo de Atena continha a grandiosidade de seu poder, mas a mais sutil manifestação em seu hospedeiro seria necessária para banhar o sangue humano e transformá-lo em ícor, sangue de Zino. Retirou um frasco estéril do bolso e, com receio, aparou algumas gotas, o suficiente para enchê-lo. O imperador nada disse. Com a mesma imprevisibilidade com a qual chegou, partiu. O céu abriu-se novamente e Shun recobrou a consciência, como se nunca tivesse a perdido. Para ele não havia passado um segundo sequer. Corrente, pare! Shun puxou com força o cosmo e ordenou que as correntes retornassem à caixa de Pandora. Elas obedeceram. Mefistófeles, com a voz recuperada, agradeceu a Shun e o inquiriu sobre ser o lendário Cavaleiro de Andrômeda. É melhor que vá para casa, senhor, disse Shun preocupado. Há um mal muito grande nesta região. Mefistófeles, agora disfarçado de pai gentil, disse que sua casa estava próxima. E Shun partiu na direção do santuário. Ele logo retornou ao ateliê, onde o corpo da serviçal ainda jazia desacordado. Transferiu novamente o anel para ela, retomando o controle daquele corpo. Seu voo de retorno já estava marcado, e não poderia atrasar. De volta às proximidades do castelo Heinstein, Mefistófeles se apresentou com um largo sorriso. E então, conseguistes? Aqui está, o sangue de Hades. Foi silencioso e discreto. Com direito até mesmo da nobre visita do imperador. Pandora tomou o frasco, os olhos a brilhar em triunfo. Então seu senhor realmente a apoiava nessa missão, a ponto de se manifestar por alguns segundos em seu corpo mortal. Ela imaginava o quanto ele sofreu para conseguir driblar o céu de Atena, mesmo momentaneamente. O imperador Hades é realmente incrível. Virou-se a Mefistófeles. Fizestes um bom trabalho. Ainda tens algumas poucas horas de possessão. Sugiro que a aproveiteis bem. Liberes o corpo da criada em segurança. O que farás após isso não é de minha conta. Só garanta que o anel retorne a mim antes do fim do prazo. Esse poder poderá ser útil na Guerra Santa. O demônio gargalhou, a sede de matança emanando em ondas. Pode deixar. Irei me divertir um pouco antes de ir. E o teleportarei ao castelo antes do último segundo. Até porque... A fala de Mefistófeles se interrompeu. O corpo da criada que possuíra parecia congelado. Ele não conseguia falar. Mas que diabos está ocorrendo aqui? O cosmo dele está desaparecendo.